Olá, saudações a todos e a todas. Sejam todos e todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho aqui continuando a análise de questões do exame de ordem, falar de uma prova, de uma questão referente à prova do 27º exame de ordem da OAB na área de Direito Civil, essa prova que foi aplicada no ano de 2018. Vamos lá? Temos a seguinte questão. Fernando, 15 anos, mora com seus pais, Ana e Aloysio, grandes empresários, titulares de vultuoso patrimônio e utiliza com frequência as redes sociais. Em seu perfil pessoal, em certa rede social, realiza vídeos em que comenta a vida privada de seus colegas de escola, ofendendo-os e atribuindo-lhes apelidos constrangedores. Sobre o caso apresentado, em eventual ação de indenização por danos morais, assinale a afirmativa correta. A. Será responsável o menor na forma subjetiva. B. Apenas será responsável o menor caso este seja titulado patrimônio suficiente na forma objetiva. C. Serão responsáveis os pais do menor na forma subjetiva. D. Serão responsáveis os pais do menor caso este não tenha condições de fazê-lo na forma objetiva. Bom, como é que a gente resolve essa questão? Primeiramente, nós vemos aqui que existem duas situações que precisam ser consideradas. Uma responsabilidade objetiva, outra responsabilidade subjetiva. Nesse caso, o conteúdo utilizado na internet, ofensa aos direitos da personalidade, nós vamos ter a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Independe da intenção, da vontade, da culpa do agente, né? Vamos ter danos que devem ser reparados. Então, o primeiro ponto é a gente analisar as proposições que tendam a encaminhar a responsabilização de forma objetiva. A segunda questão é saber se o menor vai responder sozinho ou se os seus pais responderam sozinhos ou se haverá uma solidariedade entre eles. Vamos lá. De acordo com o artigo 928 do Código Civil, o incapaz responde pelos prejuízos que ele causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Então, podemos perceber, e ele é um menor, ele tem 15 anos, que o incapaz ele pode responder sim pelos prejuízos que causar. Tá? Então, não é uma excludente. Então, ele pode responder e os responsáveis também poderão fazê-lo. No artigo 932 tem o seguinte: são também responsáveis pela reparação civil pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade em sua companhia. Então temos aqui a responsabilidade do incapaz e temos também a responsabilidade dos pais. Existe uma responsabilidade conjunta, claro, como vemos aqui no artigo 928, né, a responsabilidade do incapaz, dos pais, poderá ser utilizada justamente para garantir essa reparação. Diante das propostas que são apresentadas na questão e diante do que foi visto aqui, caminha-se a questão para a que associa a responsabilização objetiva com a responsabilidade dos pais de uma forma complementar à responsabilidade do filho. Então, A. Será responsável o menor de forma subjetiva. A gente desconsidera a responsabilidade subjetiva, não é o caso. A. B. Apenas será responsável o menor. A gente já viu que não. Os pais podem ser responsáveis também. Serão responsáveis os pais do menor. Então aqui excluiu o menor, não é o caso. A gente já viu aqui na questão que né, existe condições dos pais também arcarem com isso, já que eles têm condições de fazer de forma objetiva. Então serão responsáveis os pais do menor, caso este não tenha condições de fazer. Então o menor não tendo recursos para fazer, os pais serão aí encaminhados para a responsabilização. Então a resposta correta é a letra D, tá bom? Que associa essa responsabilidade dos pais a do menor, né? Caso o menor não tenha, aqui a questão não fala, só fala que os pais é que têm vultuoso patrimônio, tá certo? Então, fica aqui a análise da questão, caso você tenha gostado da breve abordagem, peço que curta. Caso tenha gerado alguma crítica ou alguma sugestão, peço que deixe nos seus comentários. Muito obrigado.